Nós podemos contar que a época, vamos dizer, da modernidade científica, ela está encerrada. Ela não sobrevive a exames como este que o professor Wolfgang Schmidt fez e, sobretudo, não sobrevive à pesquisa histórica dos últimos 30 anos, que tem revelado uma imensidão de falsidades na história das origens e da constituição da ciência moderna. Quer dizer, toda a cultura científica moderna, ela aparece baseada, vamos dizer, em falsificações históricas absolutamente monstruosas, né? Não só históricas, falsificações científicas também, né? Esta mesma semana, eu estava na aula que eu citei uma carta de Alexander von Humboldt, que dizia o seguinte: olha, nós todos sabemos que não existe a menor prova do sistema copernicano, do sistema heliocêntrico. Todos nós sabemos isso, mas eu não quero ser o primeiro que diz isso em público. Então, se aparecer algum cientista corajoso e disser isso, eu também vou apoiá-lo, mas eu serei o segundo no comando e não o primeiro, porque eu não quero levar todos os tomates, né? E coisas desse tipo foram muito comuns na história da ciência, só que são perfeitamente escamoteadas, né? Com relação, por exemplo, à origem da teoria da relatividade, o que aconteceu foi o seguinte, que no fim do século passado, na passagem do século, houve uma dupla de cientistas, Michelson e Morley, que disseram o seguinte: olha, se de fato a Terra se move em volta do Sol, então deve haver diferenças, né, na velocidade da luz em vários pontos da Terra, conforme as várias estações do ano. E eles mediram isso milhares e milhares e milhares de vezes e viam que não mudava nada. Então, das duas, uma: ou a Terra não se move, ou é preciso modificar a física inteira. Então, o cidadão chamado Albert Einstein viu isso e achou que era preferível modificar a física inteira, né, só para não admitir que não havia provas do heliocentrismo. Então, ele fez um arranjo, e esse arranjo implicava, então, várias noções muito estranhas, como a da curvatura do espaço, que é um conceito que até hoje eu não entendi, tá certo? Quer dizer, como é que o espaço ocupa um lugar dentro do espaço? Uma coisa que não ocupa um lugar dentro do espaço não pode ser nem curva nem reta, tá certo? Então, se você disser o espaço curva tudo o que está dentro dele, fala, bom, ainda é possível, mas que o espaço em si mesmo seja curva é uma noção que me parece um pouco esdrúxula, né? Mais ainda a noção de que pessoas que viajassem através do espaço teriam várias idades ao mesmo tempo, e várias outras coisas muito, muito esquisitas, que nunca foram provadas, tá certo? Mas que eram intelectualmente muito elegantes e que, de algum modo, salvavam as aparências, tá certo? Então, o fato é que, no confronto entre geocentrismo e heliocentrismo, não existe nenhuma prova definitiva de um lado nem do outro, e você pode usar um sistema de referência, como pode usar o outro, mas se você insinuar que a Terra não se move, que ela é o centro, as pessoas vão internar você imediatamente, tá certo? Então, a prevalência de instrumentos de pressão, de argumentos puramente emocionais, no sentido persuasivos, em cima de argumentos racionais, tem sido uma constante na história da ciência ao longo dos últimos 4 séculos, só que só nos últimos 30 anos é que as pessoas começaram a escavar essa coisa e viram falsificações imensas, por exemplo, na biografia de Newton, na biografia de Charles Darwin e de muitos outros, né? E na história do Einstein, então, nem se fala. Então, embora esta mentalidade herdada da Renascença e do cartesianismo e de Francis Bacon ainda seja oficialmente a dominante no mundo universitário, ela já está morta. Ela não vai aguentar mais do que algumas décadas, né? Porque, inclusive, o esforço para mantê-la de pé só pôde ter algum sucesso à custa da disseminação da fraude científica, que nas últimas décadas se tornou um negócio epidêmico. Então, nessa briga podemos contar, gente como o professor Schmidt já ganhou, já ganharam a parada. Os outros não vão aguentar muito tempo. Mas daí a pergunta, o que vem depois? Né? Qual a cultura que vai substituir, né, esse império do racionalismo, cientificismo moderno? Né? Será a escola tradicionalista de Guénon e Schwann,
que representa, no fim das contas, vamos dizer, a hegemonia islâmica, né? E a implantação de, vamos dizer, um tecido de mentiras que é ainda mais fabuloso do que estes com os quais se impôs a modernidade? Será que é isto? Ou será, então, vamos dizer, a dissolução do cristianismo num gnosticismo esotérico que, no fim das contas, não passa de sufismo sob diversos nomes? Será que é isso? Muito bem, a obra do professor Smith deixa aberta outra perspectiva, né? Tudo aquilo que há de mais valioso e de mais importante nessa escola tradicionalista sempre esteve dentro do cristianismo. E René Guénon e Schwann não fazem senão apresentar com outros nomes coisas que já estavam dadas na doutrina cristã desde o início. Particularmente, isso tem sido demonstrado nos trabalhos do Jean Borella. Jean Borella, começou como um autor tradicionalista, como outro qualquer, mas aos poucos ele também ele percebeu que ele não queria desistir do seu catolicismo, não queria dissolver o seu catolicismo numa pasta esotérica, né? E na medida que foi descobrindo que os elementos fundamentais da doutrina tradicional já estavam todos dados no cristianismo com outro nome, ele foi percebendo que tinha alguma coisa errada na obra do Schwann e Guénon. E o professor Smith, que é, dentre os autores que trabalharam, autores da escola tradicionalista, que trabalharam na parte da crítica da ciência moderna, ele é, sem dúvida, o mais vigoroso, o mais bem informado, o mais capacitado e o menos comprometido com o aspecto iniciático esotérico, o mais estritamente católico, tá certo? Então, significa que, além da promessa de nos libertar desta obsessão cientificista moderna, o professor Smith também nos dá a esperança de nos libertar do sucessor dela, que hoje está perfeitamente articulado, vamos dizer, com o esquema russo-chinês de dominação universal, e nada nos promete senão uma tirania mundial, tá certo? Sob a desculpa de livrar-nos do relativismo moderno e abrir-nos de novo as portas do absoluto, tá certo? Então, entre permanecer escravizado ao cientificismo moderno ou nos entregar de pés e mãos atados à tirania de um absoluto genérico sob o comando da Rússia, da China e dos governos islâmicos, bom, tem de haver uma terceira alternativa, tá certo? Que eu não sei se tem, não dizer, uma grande chance histórica de vigorar, mas pelo menos como alternativa pessoal para nós, ainda é a mais saudável, tá certo? Então, este aí, quer dizer, além daqueles pontos que o Rafael de Paula tão eficazmente, tão acertadamente assinalou, né, elucidando a crítica que o professor Smith faz à ciência moderna, ainda tem esta segunda camada de leitura, né? O Smith é um autor católico e não autor tradicionalista no sentido guénoniano, schwanniano. Então, essa é a observação que eu tinha a fazer. Boa leitura a todos.